Você começou a fazer a faculdade de Direito e, na sequência, foi dar aula no colégio Nossa Senhora Aparecida, no Colégio das Irmãs. Por que você foi fazer Direito antes de fazer Letras e como é que foi essa sua chegada ao Colégio das Irmãs? Pois é, aí eu comecei a fazer Direito pelo seguinte, eu queria ser professor de inglês, mas eu não queria ser baixo funcionário público como meus pais haviam sido. Eu queria ir para os Estados Unidos, eu queria ter acesso a danoninho, coisas assim, né? Então eu falei, eu vou fazer Direito, porque se for para ser funcionário público, então eu vou ser promotor, juiz de Direito, alguma coisa. Só que para me sustentar na faculdade de Direito, eu já comecei a dar aulas particulares de inglês. E eu me apresentei uma vez para o Colégio das Irmãs, em 1980, quando eu já dava aula, dizendo que eu era o suprassumo do resumo do universo. E eles acreditaram, me deram todas as aulas e eu estou aí até hoje. E esse seu fascínio com alguns aspectos americanos, fale um pouco sobre isso. Eu sempre fui muito interessado por teatro pela Broadway, por Hollywood, por Disney, por Harvard, pela NASA. Essa coisa americana, eu fui realmente colonizado, né, para gostar de Estados Unidos. E quando eu estava já trabalhando no Colégio das Irmãs por 6 meses, eu financiei uma passagem no meio do ano, com a cara e com a coragem, e falei, Nova York, lá vou eu. E cheguei a Nova York, cheguei inclusive com comprei um saco de dormir lá, e foi a viagem mais interessante da minha vida, porque aquilo só existia em sonho. Você imagina Arthurzinho do chegando no centro comercial, pelo menos, do mundo. Foi realmente encantador. Eu me lembro até hoje de eu arrastando minha mala na Broadway, como quando pouca gente havia ido a Broadway, ou quando eu fui até o túmulo do Kennedy, que eu sempre ouvia falar, achava aquilo fantástico, ouvia as mãos da Carmen Miranda no teatro chinês. Quando eu passei nessa mesma viagem, eu queria passar a mão nas paredes de Harvard, porque eu havia assistido o filme Love Story e a história se passava lá. Então foi uma coisa, assim, eu não acreditava. Inclusive corria alguns riscos, porque dormia, não tinha dinheiro para fazer as coisas, ficava em ACM, que é a Associação Cristã de Moços. Quando o dinheiro não dava, também dormia na praça, em aeroporto, em rodoviária. Mas foi uma experiência muito gratificante e que eu pude testemunhar que o que eu havia aprendido de inglês servia para alguma coisa na vida real. Porque nós não tínhamos internet, não tínhamos TV a cabo, né? Não tínhamos muitas dessas coisas, dessas facilidades que temos hoje para usar inglês dentro de casa. Foi uma experiência ímpar. E a sua relação com a família americana, com os Deckers, a Ruth Decker, William Decker, Marty e muitos outros? Bom, os Deckers são uma grande paixão. A dona Ruth Decker, que mora nos Estados Unidos até hoje, assim, se eu tivesse que falar assim, uma pessoa que representa a reserva moral para você seria ela. Fora isso, que o inglês dela de Michigan é tudo o que eu queria ter. É assim, se eu pudesse escolher que inglês você quer ter, que sotaque você quer ter, é aquele. Assim como no Brasil, se eu pudesse, sabe que o meu português seria de Ipanema, né? Mas tudo bem, a gente vai levando. O Decker, o Mr. Decker, que já morreu, também foi muito interessante, porque ele naquela época já falava em idioleto para mim, em inglês. E eu fiquei 20 anos entrando na casa deles semanalmente, tendo aula individualmente, e quando os filhos, genros, noras vinham de férias, eu tinha aula com eles. Então foi a minha experiência mais próxima de uma família americana, mas com certeza o meu slogan hoje é More Than English. Com certeza eles me ensinaram muito mais que inglês. Bom, já que você falou da relação com a família americana e com a sua família mesmo daqui, como é que é a sua relação? Como é que foi sua relação com mãe? Como é sua relação com pai, com irmãs, sobrinhos? Bom, minha família é pequena, né? Eu só tenho uma irmã, de irmãos, eu só tenho uma irmã, a Carla, que é também, assim, se eu tivesse falar assim, uma reserva de afeto, é a Carla. Com meu pai, a relação sempre foi tranquila, mas ele nunca teve a expressividade como personalidade que eu queria de um pai. Ainda bem que ele não vai nos ouvir dizendo isso, senão ele ficaria muito magoado, mas ele era daquele pai de levar uma canequinha de leite de manhã, muito interessante. Com a minha mãe, as trombadas eram maiores, mas também porque
a gente trombava mais porque era mais parecido. Então eu entendo, ela já morreu, posso falar à vontade, eu entendo que ela me fez bem e me fez mal. Assim, acho que como toda mãe, eu também devo ter feito muito bem e muito mal para ela. Hoje, com sobrinhos, a gente lida assim meio que a trancos e barrancos. Minha sobrinha mais dócil, meu sobrinho João Pedro mais rebelde, a Natália mais assim. O Reinaldo, que eu conheci na faculdade de Direito, foi meu cunhado há muito tempo, mas foi meu cunhado enquanto já era meu amigo antes de ser meu cunhado. E eu posso dizer que a minha vida intelectual se divide antes e depois do Reinaldo Penteado. Porque eu nunca li nada, praticamente. E ele, quando eu o conheci, ele já tinha lido todos os filósofos. Então, o que eu bebi naquela fonte de sabedoria, mesmo que não fosse dele a sabedoria, mas ele servia de ponte. Então, intelectualmente, eu existo antes e depois dele. Mas eu tenho um relacionamento bom com a família, todo mundo sabe que não deve se intrometer muito, eu também não me intrometo muito, eu não atendo campainha, como as pessoas sabem, tem que marcar antes, e quando minha mãe era viva, era assim, para eu ir à casa dela, ela falava, não precisa avisar, para qualquer pessoa ir à minha casa, precisa avisar antes. Eu imagino que de quando você começou a ter aulas, até o momento que você começou a dar aulas e depois, até o momento de hoje, muita coisa mudou em sala de aula. Você pode falar de algumas mudanças pra gente? Mudou muita coisa, né? Porque quando eu comecei a aprender inglês, não existia fita cassete. Então você tinha que confiar exclusivamente na pronúncia do professor. Isso é o fim da picada hoje, não dá nem para você imaginar uma coisa dessa, porque o tanto que a pronúncia varia, então você não ficava exposto a inglês autêntico. Então esse é um aspecto. O outro aspecto que é muito positivo é que assim, em inglês você falava, parecia uma coisa distante, então você falava algum dia você irá, hoje o cara sai, ele entra na internet, o mundo está em inglês para ele, a TV a cabo está em inglês, então a relevância é muito diferente. Então isso mudou muito. O que eu acho que mudou negativamente em relação ao aluno é que o aluno hoje tem menos limite, porque como o mundo mudou muito, eu acho que os pais estão aprendendo junto com os filhos muitas coisas, e aí não existe a mesma distância de ascendência que existia há 30, 40 anos entre um pai e um filho. E aí sobra para o aluno, eles já sabem que lá em casa é assim. O cara aqui só paga para entrar, para sair não paga nada. Eu costumo dizer assim, se em casa não te ensinaram que não se masca chiclete e fala ao mesmo tempo, ainda não está na hora de aprender inglês. Então, duas coisas ruins que eu acho é que a rédea em casa está mais solta, mas sinal dos tempos. E eu acho que se a internet nos ofereceu algo fantástico, que é essa interatividade, é colocar o mundo às suas mãos, inclusive linguisticamente, ela nos deixa, a todos nós, inclusive a mim, mais dispersivo. Isso mudou sim. Falando em aluno, em adolescente adora colocar adulto numa saia justa. Eles te colocam em saia justa, você pode dar uns exemplos? Aluno se empenha, né, em tentar te colocar assim numa saia justa, e eles adoram te desestruturar. Então tem aluno que fala assim, Arthur, você faz academia? E eu com a alma sorridente falo, faço, e ele responde, não parece. Então assim, uma menininha de 12 anos fala, Arthur, você tem namorada? Eu falo, não. Aí o menino fala, e namorado? Eu falo, também não. Aí o outro fala, a gente vai arrumar alguém para você. Então eles armam essas coisas, mas há muita coisa positiva também, muita coisa afetiva. Eu me lembro, o Betinho Friuli, guardo até hoje. Eu olhava para aquele menino, parecia que ele odiava aquela aula, que ele estava ali amarrado, né? E de repente, um dia que eles fizeram uma festinha para mim, faltou uma vela para colocar no meu bolo, ele saltou uma janela e foi atrás da vela na casa dele. Então é assim, é a gente saber que, isso é bom para pai saber também, que adolescente muitas vezes fala, eu te odeio, querendo dizer, eu gosto de você. Questão de opinião, volta já.